Hoje vamos falar sobre um serial killer que ele também é bastante conhecido, e ele foi o serial killer que foi a peça-chave para definir o termo serial killer. E muitos anos antes, nos anos 70 para trás, não existia esse termo ainda, que é muito conhecido como serial killer. Lá no FBI, no Laboratório de Ciência Comportamental, ainda estava sendo estudado esse novo termo. E o John Douglas, que ele é um agente federal e escritor que escreveu o livro Mindhunter, ele trabalhava nesse laboratório de ciência comportamental e ele começou a criar esse termo de serial killer, começar a entrevistar serial killers, criminosos, para poder ter um perfil sobre os crimes que eles cometeram, as histórias, para poder conseguirem achar novos serial killers ou criminosos para solucionar os casos mais rapidamente. E se eu indico muito vocês lerem o livro Mindhunter, que inspirou a série da Netflix Mindhunter também. E quando você lê, você consegue ter uma base, né? A série também você consegue entender melhor de como foi iniciar esse novo trabalho para o John Douglas. Porque como era anos 60, 70, era muito difícil as pessoas, né, terem apoio. E no FBI, lá nos Estados Unidos, ainda não existia um laboratório de ciência comportamental. Então o John Douglas, né, como ele é um agente federal, ele começou a ter essa ideia de que se ele começasse a entrevistar serial killers ou criminosos, eles conseguiriam ter uma base, que no caso era o modus operandi, de como que essa pessoa, como que esse criminoso chegou até cometer esse crime. Como que foi o comportamento dele, qual eram os sentimentos, o porquê, os motivos, ouvir as histórias desde o começo. Então dentro da série você consegue ter essa noção de como que ele começou, o que ele teve que enfrentar, de ter que abrir uma sala nova para eles, de ter que ter gastos para eles, né? Porque eles viajavam de um estado para o outro para entrevistar serial killers. Então a série é muito boa, o livro é muito bom e eu indico para vocês, porque é incrível. Mas hoje vamos falar especificamente sobre o serial killer Ed Kemper, que ele deu, como eu falei aqui, né, foi a peça-chave para o FBI de definir esse termo serial killer, né, que naquela época não era muito conhecido, até por conta das histórias dele, os motivos que ele começou a matar pessoas. Então, esse caso de hoje vai ter muita histórias pesadas, né, situações pesadas. Se você não estiver bem para ouvir ele, tire um outro dia para você ouvir, tá bom? Ed Kemper, o serial killer que violentou, matou e decapitou a própria mãe. Ed Kemper é um assassino em série e necrófilo americano que assassinou 10 pessoas, incluindo membros da sua própria família. Edmund Emil Kemper III, ou simplesmente Ed Kemper, é um serial killer mais famoso, ou pelo menos um dos mais famosos do mundo. Foi a partir dele que a polícia viu a necessidade de entender a mente de um assassino em série. Ele nasceu em 18 de dezembro de 1948, em Burbank, na Califórnia. Ed era o filho de Edmund Kemper II e Clarnell Stage. Ele recebeu o mesmo nome do pai, né, que era uma linhagem de Edmund Kemper III. Ele tinha mais 2 irmãs menores. Ele chegou a ter uma infância totalmente conturbada. A mãe dele não aceitou ele, sempre julgava ele desde pequeno. A infância dele foi totalmente a mãe dele julgando ele, brigando com ele, dizendo que ele não ia ter namorado, não ia ter mulher, não ia ter nada. E a mãe dele comparava a Clarnell, né? Ela comparava muito, né, o pai dele com ele. E não queria que ele fosse que nem o pai dele, muito mole. Achava o pai dele muito mole, que era o Edmund Kemper II. E por todas essas brigas, os pais deles acabaram se separando. Isso tudo quando o Ed tinha 9 anos de idade. E nisso a Clarnell, que é a mãe dele, acabou ficando com a guarda. E a mãe dele também era totalmente conturbada. A Clarnell, ela era alcoolista e violenta, e humilhava e era abusiva com o Ed de todas as maneiras. E não bastasse em casa, né? Ele também sofria bullying na escola. E assim, por mais que ele fosse muito inteligente na escola, ele sofria muito bullying, né, pela altura dele. Com 15 anos de idade, ele já media 1,93 metros de altura. E quando ele estabilizou assim uma idade, né, que ele parou de crescer, ele chegou a 2,06 metros de altura. E por mais que ele fosse inteligente, mesmo assim ele ficava muito sozinho na escola, até por conta do bullying que ele sofria. As pessoas na escola tinham muito medo também da altura dele. E era mais uma exclusão que ele tinha, né? Porque o meio-irmão dele deu uma entrevista uma vez e disse que a mãe dele literalmente
julgava muito ele. Toda vez que ele comentava sobre mulher perto dela, ela falava com clareza que ele não ia ter ninguém, que ele não ia casar, que ele não merecia nenhuma mulher. Então tudo isso foi machucando ele aos poucos, né? E vocês vão ver como que a infância foi a chave, né? Base para ele se tornar o que ele se tornou. O Ed, ele se sentia muito feio, falava que ele não tinha condições, ele se sentia muito feio, né? E a mãe dele também continuava julgando ele, né? Como ela não queria que ela se comparasse ao pai dele, ela queria que ele fosse um homem, né? Um homem de verdade. Isso ele tinha o quê? Ele era uma criança, ele tinha de 12, 13 para até 15 anos. E quando ele dava algum ato assim de carinho perto dela, ela repudiava. Ela falava que não era pra ele ser assim. Isso de uma forma grossa, né? Ela entendia que ele tinha que aprender com essa rigidez a ser um homem mais durão, um homem mais macho, um homem da casa, o que ia prejudicar cada vez mais ele, porque ele não gostava de ser controlado. E nisso lembrando que ele era uma criança, né? Então ela queria forçar alguma coisa pra ele, só que ele era uma criança, entendeu? Continuando um pouco da infância dele, as irmãs dele começaram a ficar com medo dele, porque ele tinha umas brincadeiras estranhas com ela. Então ele tinha muito fetio pela morte. Ele brincava como se estivesse em alguma câmara de gás, ele sentava numa cadeira e fingia que tava morrendo, e nisso as irmãs dele começaram a ter muito medo dele. Então ele tinha essa obsessão com a morte, então ele às vezes vendava elas, colocava na cadeira, ele se contorcia até a morte, e pra ele era só um teatro, como se fosse algo simples, mas pras irmãs não. E também ele começou a decepar a cabeça das bonecas das irmãs dele, aí que elas ficaram com mais medo dele. A mãe dele, com todo esse tratamento que ela dava pra ele, tudo que acontecia, né, ela brigava com ele, batia muito nele, então ela começou a mandar ele pro porão, né, a dormir no porão, praticamente morar no porão. Ela achava que ele poderia fazer algo a mais com as irmãs dele, principalmente abusar sexualmente delas. E foi piorando cada vez mais, né, porque ele sentiu mais mal do que já se sentia, né, porque a mãe dele, a própria mãe, excluía ele dentro de casa, né, tratava ele como um criminoso, ele não podia às vezes falar com as irmãs dele, então ele se sentia muito mal por conta disso. E nisso a mãe dele ainda continuava xingando ele, diminuindo ele, e ele ficava mais revoltado, né, porque ele atingiu um novo grau de exclusão, né, já não bastava na escola, dentro de casa. Aí, dentro da própria casa, ele começou a morar no porão, então ele ficava cada vez mais revoltado. E aí ele começou a ter fantasias de morte da mãe dele, né, ele já imaginava em matar a mãe dele, muitas das vezes ele imaginava em ter relação com a própria mãe dele. Bom, aí o primeiro contato dele, com sangue, de matar alguma coisa, foi o gato da família quando ele tinha 10 anos de idade. Ele matou o gato, enterrou o gato, depois desenterrou para ver se ele estava vivo ainda e abriu ele, dissecou o gato totalmente. Isso me lembra muito a série Bates Motel, né? Que é com o Fred Rigmore e a Vera Farmiga, para quem não conhece, baseado no filme Psicose também, que ele também dissecava os animais, né? É como se fossem os indícios de um psicopata. Ele dissecava os animais e tornava ele como se fosse alguma escultura. Eu esqueci como que é o nome disso. Quem souber aí fala, acho que é taxinemia, algum termo assim dessa forma. Então ele tinha essas esculturas, né? Isso na série. Mas é que eu lembrei agora porque o Ed Kemper também fazia isso, ele dissecava os animais. Isso quando ele tinha 10 anos de idade. Mas depois de um tempo, quando ele tinha 13 anos de idade, a mãe dele comprou um novo gato e ele acabou matando também. E a mãe dele brigava com ele, batia muito nele por conta dessas coisas que ele fazia, mas ele não mudava, né? Ele falava que era algo dele. Ele não tinha muitos amigos, né? Desde pequeno, como eu falei aqui, ele sofria bullying, então ele não tinha muitos amigos por perto, até pelo jeito dele, pela altura, que as pessoas tinham medo dele. E também porque ele não queria levar ninguém em casa, né? Pra ninguém descobrir que ele morava no porão da própria casa, né? E como que a mãe dele tratava ele, que era de uma forma muito horrível. Eu fico tentando imaginar, né, como que ela tratava, né? Às vezes só contando assim, pelo que a gente leu, pelo que a gente pesquisa, parece que seja algo besta, mas quando você fica muito exposto a xingamentos, a tratamento de exclusão, sabe? A mãe dele tratava ele como um criminoso dentro da própria casa. Então imagine como que era o sentimento de uma criança crescer assim e alimentando várias coisas dentro de si e não podendo soltar isso pra ninguém, sabe? Sem ter um desabafo, sem ter nada. Quando ele era questionado sobre essas práticas que ele fazia de matar os gatos, né? Ele sempre negava tudo. Ele dizia, né, que não tinha feito. Ele tinha prazer em mentir, mas as irmãs dele já falavam que era ele, e a mãe dele sabia que era ele mesmo. Segundo um dos relatos da irmã mais velha, né, ele tinha duas irmãs, uma mais velha e a outra era mais nova.
Ela disse que ele confessou uma vez que ele era apaixonado por uma professora da classe, mas ele sabia que o único jeito de conseguir um beijo dela seria matando. A garota ficou chocada e contou para a mãe, que por sua vez bateu violentamente em Kemper para repreendê-lo. O garoto nunca recebeu auxílio psicológico por conta disso. Isso tudo foi o começo da infância dele. Quando ele tinha 14 anos, ele fugiu de casa, porque ele estava revoltado e inconformado com a vida que ele levava com a mãe dele. Então ele fugiu de casa para morar com seu pai, que ele tinha uma boa relação quando era pequeno. Só que desde a separação dele com a mãe dele, o pai dele, teve uma outra família, e ele descobriu, que ele tinha um meio-irmão. E aí ele se sentiu excluído, substituído. Então imagine tudo que ele passava já em casa com a mãe dele, escola. Aí ele descobre isso da outra família, que é a do pai dele. O pai dele chegou a receber ele de braços abertos, só que ele começou a dar problemas de novo dentro de casa, tanto com o meio-irmão dele e com a madrasta dele. Em uma entrevista que o meio-irmão dele deu uma vez para a Daily Mail do Reino Unido, ele contou que teve uma vez, que a madrasta dele, estava grávida do meio-irmão dele, acho que ela contou mais tarde para ele, quando ele estava mais velho, que teve uma vez que o Ed, ele assustou ela, ele fechou todas as cortinas da casa e começou a seguir ela pela casa. Então ela ficou muito assustada, ela estava grávida, então ela abriu as cortinas e pediu para ele sair. E ela tinha um outro filho do outro casamento, então ela estava grávida desse meio-irmão do Ed e tinha um outro filho. E ela falou, e ele contou, que ele estava com um jeito meio estranho, andando pela casa, então o pai dele resolveu mandar de volta para a casa da mãe dele. E foi aí que ele começou a perceber que ninguém aceitava ele, tudo que ele passava, ele começou a perceber que ele era um peso para a família, Isso dava para ver, acho que desde pequeno quando ele nasceu, que a mãe dele não aceitava ele pelo jeito que ele era, ou apenas não queria ele. Então era muito complicado tudo que ele passava. E quando ele voltou para casa, a mãe dele não queria mais ficar com ele. E tudo isso começou a criar um problema, Porque o pai não quer, a mãe não quer. Então os avós dele se ofereceu para cuidar dele. E ele foi morar um tempo no sítio com os avós dele, tirar um tempo. E ele odiou isso, porque ele já não tinha amigos na cidade vizinha, as pessoas já tinham medo dele na cidade, na capital, em cidade grande. Imaginem se fosse no interior, porque ele achava eles velhos, que eram os avós dele velhos, ia morar com velhos, então ele ia ficar bem mais fechado do que era. Bom, então o Ed foi morar com os avós dele, só que ele não gostou muito, como eu acabei falando. A avó dele, ele achava que ela tirava a virilidade dele, a mãe dele já era abusiva, então a avó dele era da mesma forma, então ele achava que ela tirava a liberdade dele. Ele não gostava tanto do avô dele também, mas ele era o que tinha mais contato e acabou gostando um pouco, porque o avô dele levava ele para caçar esquilo, passava um tempo, com o neto dele para tentar entender, então ele acabou gostando mais do avô dele. O avô dele chegou a dar um rifle pra ele, ele ia caçar esquilos, ia com o cachorro dele, e assim ele passava o tempo livre dele, pra arejar a cabeça. Eu acho muito estranho, porque o avô dele já deu um rifle pra ele, sabendo de todo o histórico que ele tinha dentro de casa, de raiva, essas coisas, e também já dava medo, imagina ele com uma arma na mão. E nisso, com tudo que ele foi morar lá, a avó dele começou a ter medo dele dentro de casa. Ela andava com uma arma, ela comprou uma arma, e ela andava dentro de casa porque ela tinha medo dele também. Olha o nível que chegou, O avô dele não chegava a repreender a avó dele, do tratamento que ela dava pra ele. Lembrando que nessa época ele tinha 15 anos de idade. Imagine você ter medo do seu próprio neto de 15 anos de idade. Ela reclamava que ele ficava muito tempo parado, olhando fixamente pra ela. Até que chegou em 27 de agosto de 1964. A avó dele, ele estava sentado na sala de estar, no sofá. Ela estava lendo histórias infantis e o Ed estava sentado olhando fixamente para ela. E aí ela ficou meio que brava, porque ele não parava de olhar para ela. E ela mandou ele fazer outra coisa, olhar pro outro lado. E ele ficou mais revoltado por conta disso, porque ele não podia, nem olhar para ela. Só que é estranho, porque até mesmo eu ia pedir. Só que aí, como ele já tinha tudo isso de exclusão, da mãe dele mandando nele, dando ordens, ele acabou ficando revoltado e levantou e pegou o rifle. E saiu pra caçar antes que ele fizesse alguma besteira ali mesmo sentado. Mas a besteira tá vindo agora.
E nisso, quando ele levantou pra caçar, que ele saiu pela porta, a avó dele deu mais uma ordem pra ele, né? Que ele ficou mais bravo e aí foi o basta pra ele. Que ela olhou pra ele e falou, não é pra caçar passarinhos. E ele ficou mais revoltado e falou, e pensou, como assim? Mais uma ordem, não posso fazer mais nada? E aí foi quando ele virou e deu um tiro nas costas dela. Ele atirou mais 2 vezes depois nas costas dela e, não satisfeito, ainda pegou uma faca e começou a esfaquear ela de todas as formas possíveis. Ele pegou uma toalha, enrolou o rosto dela, o corpo dela, e levou pro quarto de casal. Só que aí ele ficou preocupado com o avô dele, né? Que ele tinha um contato melhor, né? Que o avô dele, era legal com ele. E ele começou a pensar, né? Nossa, o único avô que eu sou legal, que é legal comigo, eu acabei de matar a esposa dele. Ele vai ficar muito chateado com tudo, né? Eu não sei como que vai ser a reação dele de ver a esposa morta. E o que ele fez? Matou o avô dele também. Ele não sabia como reagir. Ele já estava com essa vontade há muito tempo, de matar alguém. Então ele, além de, lembra que eu tinha falado que ele desejava, ele fantasiava matar a mãe dele, quando ela colocou ele no porão? Então ele já estava imaginando como que era matar alguém há muito tempo. Então quando ele matou a avó dele, ele pegou a faca ainda, além de dar 3 tiros, pegou uma faca, começou a esfaquear ela e depois matou o próprio avô. Só que ele disse que matou o avô dele pra não... por dó, né? Porque não queria que ele visse a própria esposa morta. O avô dele chegou na caminhonete porque tinha ido fazer compras lá na cidade. E assim que ele chegou, o Ed já pegou o rifle e deu um tiro na cabeça dele. E sem ele saber o que fazer, ele acabou ligando para a mãe dele. Nisso, a mãe dele falou que era para ele ligar imediatamente para a polícia. E ele até ficou feliz de ter esse gostinho de falar para a mãe dele que ele matou alguém, né? Que matou a avó dele. Então ele sentou lá, ficou esperando a polícia e foi exatamente isso que aconteceu. E quando a polícia chegou e perguntou por que ele fez isso, ele falou que tinha vontade e queria saber como que era dar um tiro na própria avó dele. Ele não demonstrou nenhum sentimento quando a polícia perguntou. Ele falou que queria mesmo matar ela, saber qual era a sensação, disse que foi ele mesmo que fez, então ele estava em sã consciência de tudo o que aconteceu. Então ele foi parar no Hospital Estadual de Atascadero, na Califórnia, e ficou alojado na unidade lá no departamento de criminosos insanos. E lá ele chegou a ser diagnosticado com esquizofrenia paranoide. E lá mesmo, no hospital, descobriram que ele tinha um QI de 145. Gente, pra vocês terem noção, é quase 1% da população que tem esse QI. Normalmente das pessoas é entre 110 a 100. E o maior assim é 136. Somente 1% tem acima de 136 de QI. Então assim, ele era muito inteligente. E assim, ele falou que ali foi o momento assim mais feliz dele de estar preso, né, no hospital. Porque ele falava que tornava ali as pessoas bem, né, as pessoas vinham mal e depois saíam bem. E ali ele começou a gostar, porque ele gostava disso, de organização, de algo mais controlado, que era o que tinha no hospital. Então imagina, né, ele já veio de uma infância totalmente complicada, a criação dele, o pai não quis, ele matou os avós e ele foi parar no hospital. Então, quando ele tinha 16 anos... ele foi quando foi ter o momento mais feliz dele, né? E assim, dentro do hospital, ele começou a conversar muito com criminosos, né? Ele criou amizades, ele queria saber histórias, ele queria saber os crimes, cada detalhe dos crimes, ele queria saber, né? Ele começou a ficar muito interessado. Ele chegou até chamar os outros criminosos de burros. Ah, vocês foram pegos porque vocês não conseguiram fugir, porque vocês deixaram evidências, né? Então ele começava a matutar isso na cabeça dele, achando que ele faria diferente, né? Ou seja, ele queria pegar experiência. Na série do Mindhunter, você consegue ter uma noção de como que ele tratava as pessoas. Você chega até a ter medo dele às vezes, porque ele sempre foi muito passivo, muito calmo. Ele falava normal, falava lento, falava raciocinando. Parecia que tudo que ele fazia era manipulado. E foi exatamente o que ele fez logo depois. Com todas essas histórias dos criminosos que ele ouvia, ele ia absorvendo tudo. Então ele já tinha a resposta pronta para os psiquiatras. Ele sabia o que falar para as pessoas, né? Sabia o que falar para os advogados, para os psiquiatras, para os juízes. Ele já sabia, já tinha tudo pronto na cabeça dele. Lembrando que ele adorava falar com os estupradores em série, que ali estavam no hospital, né? Que ele falava que deixava ele muito excitado com tudo isso. Ele começou a fantasiar o que ele faria depois. Como a gente falou aqui, né? Que ele achava que as pessoas foram boas, né? Porque tinham cometido crimes em lugar públicos ou tinham deixado evidências. Ele começou a achar que faria diferente, né? Só que as pessoas, né? Os psiquiatras achavam ele bonzinho, religioso, deixaram até ele frequentar uma escola que ficava de frente com o hospital. Ele fez um teste no hospital para ele poder sair de lá e ele gabaritou o teste todinho.
Lembrando que ele tinha um QI muito grande, ele alto, né? Ele era muito inteligente. E ele gabaritou tudo, né? Ele decorou, na verdade. Então por isso que ele gabaritou e acabou passando. Depois de um tempo de achar ele muito bonzinho, eles começaram a achar que ele não tinha esquizofrenia, né? Até porque ele não tinha alucinações e nem nada. Depois eles mudaram o diagnóstico dele. Eles disseram que ele tinha um pensamento bastante organizado, né? O que não era esperado para quem era esquizofrênico. Então eles retificaram, mudaram o diagnóstico dele, né? O quadro dele foi definido como distúrbio de personalidade passivo-agressiva. Durante a internação dele, ele demonstrou um alto poder social, ele chegou a ser escolhido como assistente pessoal de um psiquiatra, que tal cargo dele dava acesso a todos os testes aplicados em pacientes. Ou seja, ele sabia o que dizer cada vez que era avaliado, como eu acabei de falar aqui. E em dezembro de 69, aos 18 anos, ele sai em liberdade condicional e ele volta a morar com a mãe dele, que foi aí que começou a dar mais problema ainda. Eles chegaram a dizer, né, depois que ele saiu em liberdade condicional, que ele podia sair, mas que não podia voltar para casa da mãe dele, até porque ele tinha acabado de cometer um duplo homicídio e ele poderia desencadear novos episódios de violência, né, até porque ele não se dava com a mãe dele, né. Desde pequeno eles brigavam, ele tinha raiva, tinha ódio, já imaginava como que era matar a mãe dele, matou os avós que é da família. Imagine voltar para casa onde ele era excluído. Ele poderia o quê? Matar a própria mãe ou as irmãs. Mas o judiciário aprovou que ele voltasse a morar com a mãe dele, porque ele não tinha dinheiro, não tinha condições de morar sozinho ou em outro lugar, então ele voltou o quê? A morar com a mãe dele. Eu acho muito engraçado, né? Porque o Estado sempre manda você fazer uma coisa que a pessoa não tem condições. Então, você pode ser solto, mas você não pode voltar para casa da sua mãe. E ele não tinha dinheiro. Então tá bom, então agora você vai voltar para casa da sua mãe e cometer mais crimes. Então é muito complicado essa questão de Estado e de emoção da pessoa, é muito complicado. Bom, de qualquer forma, ele foi solto, foi morar com a mãe dele, e ela estava agora morando em Santa Cruz, e ela tinha acabado de conseguir um emprego na Universidade Estadual da Califórnia. E ela estava toda feliz, porque ela tinha acabado de oficializar o divórcio dela, né? E além desse novo emprego. E o Ed Kemper queria acabar com toda essa felicidade dela. Mas eles continuavam discutindo. Eles brigavam muito, os vizinhos sempre falaram que eles discutiam muito alto, só que ele era legal com as pessoas. As pessoas de fora sempre falaram que ele era uma pessoa muito legal, uma pessoa gente boa, só dentro de casa mesmo que ele tinha essa revolta com a própria mãe. Ela sempre continuou jogando que todos os problemas que acontecia com ela, dentro de casa, fora, era tudo dele. Então ela jogava tudo pra ele, qualquer problema era culpa do Ed Kemper. O Ed, ele achava que quando ele saiu da prisão, né, que o mundo tinha se tornado outra coisa, né? Ele achava que os jovens focavam muito em sexo, em drogas, e ele repugnava isso. Ele era contra as pessoas que faziam isso, ele se achava o lúcido das coisas que ele praticava, né? E quando ele saiu da cadeia, ele queria muito ser policial. Então ele começou a fazer um curso de criminologia para se tornar um policial. Muitos serial killers, eles tinham sempre esse sonho de ser policial, né, de ser agentes da lei, ou não sei se eles queriam ser vingativos ou algo do tipo, mas quando eles não conseguem isso, eles acabam fazendo o contrário, né? Que é ser contra a lei. Bom, ele chegou a fazer vários testes de tentativa para entrar na polícia, mas ele não conseguiu. Da primeira vez que ele fez, ele não conseguiu passar porque ele era muito alto, o que não entra na minha cabeça isso, mas para quem não sabe, existe um requisito máximo e um peso certo para algumas profissões, que é o que eu vou falar para vocês agora. Para ser bombeiro, policial, e nos Estados Unidos isso não é tão diferente. Ela vai variando, depende de cada estado, né? E na Califórnia naquela época, lembrando que estamos falando dos anos 60 e 70, agora ainda já está nos anos 70. Na Califórnia naquela época, para você ser policial, você tinha que ter no máximo 1,95 m. E pro Ed, como ele tinha 2,06 m, ele tinha que ter o quê? 11 centímetros a menos, né? E a gente não entende, né? Não sei, né? Se é pra caber na viatura, se a altura prejudica na hora de correr, né, atrás de um bandido. A gente não sabe até hoje o motivo, mas é esse que é o entendimento que eles têm. Existem pessoas que já processaram até porque, e ganharam, né, teve caso a ganha, porque às vezes passaram em todos os testes e por conta de 1 centímetro não passou. Então acabaram processando e tendo causa ganha, porque isso não ia interferir em nada, 1 centímetro a mais. Normalmente no Brasil, para você ser policial, você tem que ter no mínimo 1,65 m de altura. Até hoje a gente não entende o porquê, até porque para você também ser investigador federal, você tem que ter o homem 1,66 e a mulher 1,60. É muito específico, a gente não entende muito bem, se alguém souber pode falar pra gente. E
Até porque eu acho que pessoas altas ou como tiver infiltrado, eu acho que não passa desapercebido. Tem alguma regra aí constitucional que a gente não sabe por quê. Mas isso muda de cada país, em cada estado. E por aí vai. Mas, voltando pro Kemper, né? Ele não conseguiu passar, ele fez todos os testes possíveis e não conseguiu passar. E aí ele ficou mais revoltado, né? Imagine, ele passou por muita coisa. E aí ele começou a se prejudicar, né? Porque até profissionalmente ele não conseguiria aquilo que ele queria. Não, o que eu acho bastante engraçado também é que ele ter cometido duplo homicídio, né? Ele ter matado os avós, isso não era problema pra polícia, né? E sim a altura dele. Mas lembrando que depois que ele ficou maior de idade, a ficha dele foi limpa, né? Pra ele não cometer nenhum crime, até porque quando ele cometeu o crime, ele era menor de idade. Bom, depois que ele não conseguiu passar nisso, ele começou a se consolar com outras coisas. Então ele colecionava armas de fogo e facas. Ele chegou até a comprar um carro do mesmo modelo usado pela polícia local na época, um Ford Galaxy 500. Ele comprou até uma sirene e um negócio de voz que ele conseguia ouvir todos os casos das pessoas que ligavam para a polícia. Depois de um tempo, ele conseguiu juntar dinheiro suficiente para poder sair da mãe dele, né? E aí ele começou a morar com um amigo dele. Mas mesmo depois de tudo isso, né? Tipo, que ele alugou uma casa, foi morar com um amigo não, né? Um colega. Ele ainda não tinha sossego, a mãe dele não respeitava ele ainda, tipo, às vezes ela aparecia na casa dele, isso porque ele morava a 1h30 da Santa Cruz, que era da onde ela morava, né? Às vezes ela aparecia lá, tipo, ele ficava totalmente desorientado, às vezes ela aparecia, tipo, na porta da casa dele, ele ficava totalmente desorientado, sem saber o que fazer. Teve uma vez que ele caiu 2 vezes de moto, depois de encontrar com ela, então isso ele ficava mais revoltado, porque ela não dava sossego pra ele. Ela continuava humilhando ele frequentemente, dizendo que nenhuma mulher seria capaz de amá-lo e debochava de sua aparência física. Ele chegou a ter uma namorada, né? Ela tinha 16 anos, ela estudava em uma escola local lá, perto da casa dele, só que a mãe dele não aprovava, como sempre, né? Dizia que ela não era digna de ter ele, várias coisas. Eles chegaram até serem noivos, só que por conta do convívio com a mãe, eles acabaram terminando. Então ele não conseguia ter um convívio com mulheres, né? Ele passou a infância toda ouvindo que era feio, que era isso e aquilo, a mãe em cima, abusiva. Então ela falava que ela era muito nova, né? Até porque ela tinha 16 e ele 22, então acabava terminando e isso foi prejudicando cada vez mais a cabeça dele e ele mesmo. O Ed, ele começou a frequentar um bar que chamava Jury Room, né, que é como se fosse sala do júri, e era um bar onde ia muito policiais, então ele começou a ir e começou a fazer bastante amizade com policiais. Ele amava ouvir as histórias dos casos criminais, né, tudo que eles faziam lá no meio da polícia, já que ele não conseguia ser policial, o que bastasse para ele era ouvir sobre. E pela primeira vez ele começou a ter um apelido bem carinhoso, né, dos policiais, que era Big Ed, que é o grande Ed. E depois que ele teve essa queda de moto, né, que eu falei pra vocês, ele conseguiu juntar esse dinheiro e mais um pouquinho de dinheiro das indenizações, das quedas, né? E ele conseguiu comprar esse carro de polícia que eu comentei com vocês, que é bastante parecido com o da polícia. Então, conseguiu entrar na polícia, né, entre aspas, na força do ódio, né? Nessa época, o Ed Kemper passou a oferecer carona para as estudantes do campus local. Ele disse que sua intenção era ficar perto de mulheres. Em depoimento, afirmou que deu carona a mais de 150 jovens garotas nesse período. No começo, ele começou a ter confiança das meninas, né? Ele queria mais de boca a boca, né? Porque ele dava várias caronas, então, vamos supor que uma menina, eu já peguei carona com ele, pode pegar, que ele é confiável. Então ele começou a ficar um bom tempo dando caronas até pegar a confiança delas. Até que os seus impulsos homicidas começaram a emergir novamente. Em 7 de maio de 1972, Kemper dirigia sem rumo quando decidiu oferecer carona a 2 garotas e prometeu levá-las até a Universidade de Stanford. Elas eram Mary Ann Pesce e Anita Luchessa, ambas com 18 anos. Na época, ele estava com 24 já. O que as meninas não desconfiavam era que Ed já havia preparado tudo para o crime. Inclusive, modificou as portas do carro para que abrissem somente por fora, na intenção de impedir a fuga das vítimas. As garotas foram levadas para uma região de mata isolada. Lá ele algemou Mary, enquanto manteve Anita na porta-malas do carro. Ele chegou a apontar uma arma para elas, né, porque elas ficaram desesperadas, porque elas perceberam que ele estava fazendo um caminho contrário e mais deserto. Aí foi quando ele levou Anita para o porta-malas e ele prendeu a Mary Ann. No começo ele tinha a intenção de estuprar a Mary Ann, só que como ele não tinha tido ainda nenhuma experiência sexual, ele estava com 24 anos, mas ela não tinha tido nada, né? Então ele acabou desistindo, né? E depois
estrangulou Mary Ann e na sequência fez o mesmo com Anita. Ele estrangulou elas com uma tira de tecido após colocar um saco plástico na cabeça delas, né? E cada vez mais que elas gritavam, ele ficava cada vez mais excitado. Olha a cabeça dele. Até que depois de um tempo, a Mary Ann ela conseguiu se soltar, né? Depois dele ter estrangulado. Ele ficou muito bravo, pegou uma faca e esfaqueou. Depois que descobriu que ela estava morta, ainda cortou a garganta dela. Depois de um tempo, ele fez o mesmo com a Anita. Ele colocou os corpos em um compartimento secreto no porta-malas, junto com seu arsenal de armas e facas, e dirigiu em direção à sua casa. No caminho, foi até parado por um policial, pois sua lanterna traseira estava queimada. Mas depois ele foi liberado. A revista rápida feita no veículo não apresentava nada de errado. Ao chegar em casa, Kemper colocou os cadáveres em posições sexuais e os fotografou. Logo após, teve relações sexuais com os mesmos, num ato explícito de necrofilia. Mais tarde, esquartejou os corpos, os dividiu em sacos de lixo e os abandonou em uma montanha próxima. Ele chegou a deixar somente a cabeça delas, né? Ele decepou, para ele continuar tendo relações sexuais com a cabeça. Muito atos de necrofilia. Depois de um tempo, né, a cabeça de Mary Ann foi encontrada, mas estava em um estado de decomposição muito grande, e ela foi reconhecida pela carga dentária. Depois de 4 meses, ele foi até as próximas vítimas, né? Mais tarde naquele ano, em 14 de setembro de 1972, Kemper abordou Aiko Ku, de 15 anos, que decidiu pegar uma carona, em vez de esperar o ônibus que levá-la a uma aula de dança. Ela teria o mesmo destino de Mary e Anita. Ela entrou dentro do carro, ela chegou a ver a arma dele, só que ele queria acalmar ela, né, porque ele percebeu que no crime anterior, né, com as 2 meninas, ele se descontrolou um pouco. Ela viu a arma dele e ele falou que era pra ele cometer suicídio, né? Até porque se ele andasse perambulando por aí e não visse ninguém que pegasse carona, ele ia acabar cometendo um suicídio. Então ela foi como se fosse um ponto de escape. Mas tudo isso era uma história pra convencer ela, pra acalmar um pouco ela. Então ele levou ela até umas montanhas. Ele saiu do carro, foi até o porta-malas pra pegar alguma coisa e ele acabou trancando ela sem querer com as chaves do carro dentro. Só que ele conseguiu convencer ela a abrir a porta pra ele. Ele sufocou ela e dessa vez ele conseguiu estuprar Aiko, ainda com vida, e ele a mata sufocada à consequência. O corpo é colocado no porta-malas e Ed decide passar em um bar para tomar algumas bebidas. Em casa, o corpo da garota sofre as mesmas atrocidades das anteriores e é descartado igualmente. Nesse tempo, ele tinha se mudado da casa do colega que ele estava para a casa dos fundos da mãe dele. E nesse tempo que ele estava no bar, que loucura, tinha um corpo no porta-malas dele. Olha a loucura desse cara. Ele fez a mesma coisa, né? Tipo, ele dissecou, ele estuprou, depois que ele fez tudo isso, né? Depois de algumas semanas, ele separou os corpos em lugares diferentes. Mão, cabeça, tronco, em vários lugares. Até porque foi difícil encontrar partes dela. Ele costumava andar de carro, tipo, ir parar e sair e, tipo, festejar, né, as suas conquistas, né? E quando ele ia para esse bar, né, que era de policiais, ele ouvia falar dos crimes, né, que tinha acontecido, e ele tinha ficado muito satisfeito que eles não tinham relacionado os 2 crimes anteriores com a da Aiko. Então ele ficou muito, né, satisfeito com isso. Nossa, que top, que não sei o que, eles não conseguiram juntar as peças e tal. Lembrando que ele gostava dessa sensação de poder, né? Desde quando ele foi preso pela primeira vez, ele conseguiu falar com os criminosos, né, para ele não fazer as mesmas coisas que ele fazia, né, que eles tinham cometido, para ele não ser pego. Então ele tinha esse ar de superioridade, né, tipo, nossa, eu falei com os policiais aqui, eles estão atrás do assassino e eu sou o assassino. E teve um tempo que quando ele matou a Aiko, ele foi passar em uma consulta com a psiquiatra dele, né. Ele tinha esse ar de poder, tipo, eu tô conseguindo convencer todo mundo. E ele conseguia enganar direitinho os psiquiatras, né? Então, tipo, ele contava o dia dele direitinho. Ele passava por vários problemas psicológicos, só que o que me dá mais medo do Ed Kemper é que ele conseguia, tipo, ter esse ar de convencimento muito grande, sabe? Ele era muito manipulador, muito manipulador. E ele conseguiu ser, tipo, tão realista em tudo que ele fazia, que os psiquiatras, né, deram um diagnóstico que ele não apresentava mais nenhum risco para ele mesmo e nem para a sociedade, nem para ninguém, sendo que ele estava com a cabeça da Aiko dentro do porta-malas. E nisso tudo ele continuava ainda fantasiando como que era fazer sexo com a sua mãe, como que era matar ela. Ele era totalmente problemático, mas ele era uma pessoa muito passiva, tipo, as pessoas gostavam muito dele
Ele falava calmamente, sabe? Ninguém imaginava que ele iria cometer esses atos, sabe? Esses homicídios. Bom, depois de 4 meses do crime da Aiko, ele comprou uma calibre 22, né? Ele andava com um rifle, né? Só que ele não podia ser pego, até por causa dos seus antecedentes criminais. Só que ele comprou uma arma mais pequena, né? Menor, quer dizer. E, né? Beleza, tudo bem. E em 7 de janeiro de 1973, Kemper ataca novamente. Dessa vez aborda e oferece carona a Cindy Shaw, uma estudante de 18 anos. Seguindo o mesmo padrão, Cindy foi levada para uma área de mata fechada, morta com um tiro de pistola e colocada em seu porta-malas. Ele levou o corpo para casa da mãe dele, né? Só que ele esperou ela sair para trabalhar e ele teve a oportunidade de estuprar o corpo várias vezes. Ele decidiu, depois de um tempo, entrar e esconder o corpo no guarda-roupa, o deixando lá a noite toda. Pela manhã, quando viu que estava sozinho, arrastou o corpo até a banheira da sua mãe, praticou atos sexuais e o esquartejou. Os restos mortais foram jogados de um penhasco, mas ele decidiu que ficaria com a cabeça de Cindy para se satisfazer sexualmente por mais um tempo. Dias após, ele decidiu enterrar a cabeça de Cindy no jardim de sua casa, bem em frente ao quarto de sua mãe. A explicação que ele deu para isso é que Clarnell gostava de ser admirada, e a cabeça de Cindy enterrada com os olhos em direção à janela cairia bem para isso. Ele era muito problemático. Acho que já falei isso aqui várias vezes, mas ele, como eu já disse, né, me assusta muito ele ser muito manipulador, sabe? Tudo que ele planejava, fantasiava, sabe? Minha mãe gostava de ser admirada, então eu vou colocar a cabeça aqui olhando, enterrada na janela da minha mãe, sabe? E a mãe dele, e o mesmo contato que ele tinha com a mãe dele era horrível. E ele ainda tinha esses pensamentos ainda. Depois que ele matou a Cindy, né, ele ficou um tempo com a cabeça, mas depois que ele foi jogado os restos mortais no penhasco, foi descoberto em menos de 24 horas. Só que ele não ficou, nervoso com isso, até porque ele achou que tinha feito tudo bem certinho. Achou não, né? Ele fez tudo bem certinho e que não ia ser pego por isso. Em fevereiro de 1973, a polícia já estava traçando um perfil do criminoso que costumava oferecer carona a jovens. Foi divulgado na mídia que as garotas só deveriam entrar em carros que tivessem um adesivo da universidade colado no painel. Para a infelicidade de todos, a mãe de Ed trabalhava no campus e foi muito fácil arranjar um adesivo para o carro dele. Alison Ellen Liu, de 20 anos, e Rosalind Thorpe, de 23, foram as próximas vítimas e tiveram seus corpos abandonados como os anteriores. Nisso, eu não sei se ele estava cansado ou algo do tipo, mas isso foi muito mais rápido, porque quando a Rosalind virou pro lado, ele deu um tiro, deu vários tiros nela, e depois na Alice, da mesma forma, deu vários tiros, ela não morreu na hora, mas depois de um tempo ele deu um tiro de novo e ela morreu. Então ele decepou elas, depois jogou os restos mortais em um outro lugar e decepou a cabeça para depois fazer sexo com a cabeça. E ele continuava ainda frequentando aquele bar que ele ia, né, com os policiais. E pelo que ele ouvia, os policiais ainda estavam muito longe de descobrir quem era o assassino, sendo que o próprio assassino estava no meio deles, ouvindo tudo o que estava acontecendo. Bom, eles estavam dando o nome da operação de Coal Killer, né, que era basicamente o termo usado nos Estados Unidos de escola estadual mista. Bom, chegamos na mesma noite dos assassinatos. Ele teve uma briga muito feia com a mãe dele de manhã, ao qual ele queria dar um murro na cara dela, e ele não quis fazer isso e saiu de casa para arejar a cabeça e matou as duas meninas, né? Mas de noite ele voltou, na noite de 20 de abril de 1973. Então ele pegou um martelo, subiu no quarto da mãe dele, na época ela tinha 52 anos, e ficou lá parado por um tempo. Ele ficou imaginando, né, o quanto que ela rejeitou, o quanto que ela amou, e naquele momento ele não quis desejá-la, né, sexualmente, porque ele queria matar ela mesmo e ficou imaginando como que ia ser ver ela morta. Isso é muito pesado mesmo. Só que antes disso, né, antes dele subir lá e ficar parado, ela chegou de uma festa extremamente alcoolizada, e o Ed ficou revoltado com isso, né, com tudo isso que estava acontecendo. E ela, com um tom de deboche, olhou pra ele e falou: "Você vai ficar parado aí a noite toda?" Ele responde que não. Vira as costas e vai para o seu quarto. Depois de meia hora ele volta lá e ficou parado pensando nisso, né? Enquanto que ela amou ele, enquanto que ela rejeitou. Então ele voltou com o martelo e com as duas mãos pegou o martelo e a espanca violentamente. E com o auxílio da faca corta sua garganta e arranca sua cabeça. Em depoimento, Kemper afirmou que se satisfez sexualmente enquanto inseria seu pênis na boca de sua mãe, já decapitada. Ele satisfez, né, as fantasias que ele já pensava. Quando ele se cansou, prendeu a cabeça na parede e brincou de atirar dardos por mais ou menos de uma hora. Por fim,
ele esmagou os ossos do crânio com seus pés, arrancou a língua e a laringe, né, as cordas vocais, e jogou no triturador, que emperrou, né, sabe aquelas cozinhas quando você... eu não sei se no Brasil tem, eu vejo mais em filme, né, quando você tritura na pia ali, né. Segundo Kemper, nem o triturador aguentou dirigir suas cordas vocais, já que ela passou a vida toda gritando e reclamando. Ele passou bastante tempo ouvindo vozes na cabeça dele, ainda dela gritando, falando com ele, isso depois de ele ter matado ela. O corpo foi escondido em um armário e ele saiu para beber. Na volta, ligou para a melhor amiga de sua mãe, Sally Hallett, de 59 anos. A convidou para jantar e depois assistir um filme. Ao chegar na casa, Sally foi estrangulada e também teve seu corpo colocado em um armário. Depois disso que ele acordou, que era domingo de Páscoa, ele começou a imaginar, né, tipo, tudo o que tinha acontecido. Ele surtou, né, por mais que um dia antes ele planejou tudo, ele começou a surtar. Então ele pegou o carro da amiga dele, né, que é a Sarah, e ele começou a andar por aí sem rumo, sem nada. Só que ele deixou o rádio ligado, né, porque ele imaginava que qualquer hora ele ia ficar famoso, né, as pessoas iam saber quem era o Ed Kemper, que era o assassino, serial killer, só que ele não ouvia nada dele, né. Só que depois disso ele começou a ficar imaginando, tipo, como que seria ele ficar famoso, como que seria ele ser descoberto, né, o famoso serial killer. O que imaginavam que as pessoas iam pensar, né, o que ele fez com a mãe dele. Então ele comprava jornais esperando ter uma notícia e não tinha nada. Ed entra em seu carro e dirige sem parar até Pueblo, no Colorado, depois de dias dirigindo, né. Ele achou que a esta altura a polícia já estaria desesperada em sua busca. Levou consigo um arsenal enorme, porque tinha certeza que trocaria tiros com as autoridades. Mas a polícia sequer sabia ainda quem era o Ed Kemper. Kemper ficou frustrado quando percebeu que não receberia a atenção que estava imaginando. Ele decidiu então ligar para a polícia, né, e confessar os seus crimes. Ele confessou 8 crimes. Os últimos corpos foram então encontrados na casa de sua mãe, e ele aguardou a polícia até ser preso. Só que assim, a polícia conhecia ele, né, por ele ser, né, amigos da polícia, ele era o Big Ed, né, o apelido dele, né. Então, tipo, achou que ele tava zoando, falou que era pra ele parar, não, para com isso, você não faria isso. Então ele ligou várias vezes, ele chegou a ligar várias vezes pra polícia e falar, né, tipo, que ele matou as meninas, que matou a mãe dele, a amiga da mãe dele, e várias vezes, e mesmo assim não acreditaram, até que ele acabou convencendo um dos policiais. Então mandaram uma equipe de busca pra casa, né, encontraram os corpos no armário, e ele tinha atravessado 3 estados, né, ele tava em Colorado. Então ele ficou lá esperando até chegarem e ele ser preso. Ele estava em uma cabine telefônica, né, que foi a qual que ele ligou para a polícia, e os policiais estavam até com medo no começo, né, até porque né, ele era um cara muito grande. Só que ele simplesmente se entregou. Como eu falei, né, ele era muito passivo. Se você vê na série, se você vê o livro, você consegue entender o quão passivo Ed Kemper era. O criminoso disse que decidiu se entregar porque após matar sua mãe, toda a raiva que possuía dentro de si acabou. Ele já não sentia mais o desejo de cometer crime nenhum. Então ele queria contar, sabe? Ele queria contar os detalhes, queria falar mesmo. Você consegue ver na série do Mindhunter que ele gosta de falar. Aquele homem, toda vez que chega o John Douglas, né, pra falar com ele, pra conversar sobre os assassinatos, ele gosta de falar detalhadamente tudo o que ele fez, ele lembra das vítimas, o que ele pensou, como que ele agiu, o que ele usou, então ele gosta muito de falar. Quando ele tava voltando do estado, né, do Colorado, com os policiais, ele acabou vendo 2 mulheres bonitas e ele acabou vomitando. Ele disse que era algo que ele tinha normal dele, né, que ele tinha muita repulsa das mulheres, né. Com toda a investigação, a polícia conseguiu encontrar vários vestígios, evidências no carro dele, cabelo humano, dentro da casa dele, os objetos que ele usou, DNA, várias coisas eles conseguiram encontrar. Munição, sangue seco no carro. E nisso o Ed levou cada policial em cada lugar onde ele jogou os restos mortais de cada vítima. Nisso a gente consegue ver qual era o modus operandi dele, né? Ele gostava de dar carona para as meninas, para colegiais, entre 15 a 25 anos. Depois ou ele estrangulava ou ele esfaqueava. Então esse era o meio de caminho até chegar ao assassinato. E também ele tinha a assinatura, né? A assinatura era o que ele fazia depois com os corpos, né? Ele tinha o costume de dissecar. Desculpem falar agora, né? Mas pra quem não sabe o que é dissecar, é quando a pessoa ela corta, né, os corpos. Isso é mais medicinal, né? Mais que os médicos fazem isso com um bisturi, com uma agulha. Então separa os corpos de uma forma mais concreta, né? E era o que ele fazia. E deixava sempre a cabeça com ele como se fosse um troféu, né? O Jeffrey Dahmer, ele
fazia isso, né? Tipo, ele decepava também, ele gostava de ter o troféu dele. Vai saber o que se passava na cabeça do Ed Kemper. Então ele depois, né, gostava de deixar a cabeça lá, para depois ele cometer necrofilia, fazer sexo oral, fazer várias coisas com aquela cabeça. E os restos mortais ele jogava fora, no penhasco, em vários lugares, junto com as outras partes dos corpos. Ele chegou também a comentar que ele cometeu canibalismo também algumas vezes, que ele gostava da parte da coxa. Ele comeu uma vez com macarrão, e ele falou que gostava de fazer isso para ter parte das vítimas dentro dele. Mas depois ele chegou a dizer que mentiu sobre isso, só para alegar sobre insanidade. Então, várias coisas que são bastante complicadas. O julgamento dele chegou a ser bem rápido, que foi em 73 mesmo, né, mesmo ano das últimas mortes dele. Foi considerado são e culpado de assassinato. Kemper pediu que recebesse a pena de morte por seus crimes. Contudo, a pena de morte havia sido suspensa na Califórnia em 72, e ao invés disso recebeu 8 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Foi rápido, até porque normalmente demora 2 anos para a pessoa ser julgada pelos crimes, né? Então foi no mesmo ano, então foi bem rápido. Ele chegou a tentar suicídio por 2 vezes na cadeia, mas foi salvo por agentes penitenciários. Desde então, o Ed está encarcerado na instalação médica da Califórnia, no condado de Solano. Embora tivesse direito a pedir por liberdade condicional, Kemper sempre se recusou a exercê-la e disse que estava feliz na prisão. Na prisão ele teve um bom comportamento, né? Ele sempre teve por conta do jeito dele, né? A passividade dele, então ele ficou possível de ter uma condicional, só que ele não quis. Ele disse que gosta da organização e da forma que é tratado na prisão. Bom, e como falamos desde o começo, né, e com o decorrer do caso, que ele ficou famoso, né, que ele depois de ser preso e agir como se tivesse reabilitado, Ed Kemper se tornou uma importante fonte de informações para o FBI, questão retratada na série Mindhunter. Se você não assistiu ainda, a gente assista, muito bom. Ele chegou a dar diversas entrevistas, e uma delas o assassino explicou para os oficiais John Douglas e Mark Walshaker o que considerava estar por trás de suas atitudes. Seus depoimentos foram essenciais para o desenvolvimento do método utilizado até hoje pelas autoridades para identificar serial killers e até para a prisão de outros criminosos. Existem também várias produções literárias sobre o assunto em série, disponíveis na Amazon. Ele chegou a aterrorizar um agente do FBI, né, o Robert Carr Hesley, durante uma entrevista. Isso é bastante demonstrado na série do Mindhunter, que você consegue sentir a ansiedade e o que ele sentiu nesse momento, né? Até porque ele era muito alto, então como ele era passivo, você não sabia se ele ia atacar ou não. O ex-agente do FBI Robert Carr Hesley teve uma interação com Kemper. Empacotado na mesma sala de entrevista, Hesley apertou o botão de pânico, né, que costuma ficar lá embaixo. Quando termina a entrevista, né, e os policiais podem entrar, ou se tiver algum problema, você aperta o botão e os policiais entram. E os guardas não responderam. Então, ou seja, ele apertou o botão de pânico, o Kemper estava conversando com ele ali, totalmente passivo, e ele viu isso, né? E percebendo o pânico dele, Kemper disse-lhe com frieza: "Se eu fosse pego aqui, você estaria com muito problemas. Não estaria? Eu poderia estragar a sua cabeça e colocar na mesa para cumprimentar o guarda." Os guardas entraram na sala 30 minutos depois. Ele atualmente está vivo e preso no Centro Médico da Califórnia. Desde 77, ele dedica seu tempo a gravar audiolivros. Desde 1977, ele dedica seu tempo a gravar audiolivros e empresta sua voz a Flowers in the Attic, The Glass Key e The Rosary Murders. Para citar alguns, ele passou mais de 5.000 horas na cabine de gravação na prisão e recebeu 2 prêmios por seus esforços. No entanto, o serial killer não deseja sair da prisão, pois fica bastante satisfeito vivendo o resto da vida atrás das grades. Desde 85, ele renunciou ao seu direito de liberdade condicional. Em 2007, o advogado de Kemper declarou: "Seu sentimento é que, e essa sua crença, ninguém nunca o deixará sair e ele está apenas feliz. Ele está tão feliz em seguir sua vida na prisão." Atualmente com 70 anos, ele passará o resto de seus dias na prisão. E no momento em que escrevo, com relativamente boa saúde, Kemper sobreviveu às suas vítimas por décadas.